E agora passamos para o início do segundo ciclo de palestras. Convidamos para vir ao palco Daniel Katz, presidente do Grupo Katz e co-founder, co-CEO da Cosmos 3D, juntamente com Alexander Watanabe, head regional do Grupo Katz, para falarem sobre tecnologia de impressão 3D, em concreto, na construção civil. Antes, vou ler um breve histórico de cada um deles. Daniel é empresário, engenheiro civil, reconhecido pela vasta experiência na construção civil, destacando-se por empreendimentos de alto padrão em Minas Gerais, São Paulo e Bahia, através da Katz Construções. Pós-graduado em Gestão de Negócios pela FGV e graduado em Engenharia Civil pela FUMEC. Foi premiado como destaque da construção civil em 2019 pelo IMEC. Foi presidente do Instituto de Formação de Líderes de BH e do Sinduscom Jovem de Minas. Atualmente é vice-presidente do CMI Secov, em Minas. Em 2020, a Katz Construções recebeu o prêmio Líderes do Brasil do Grupo LIDE. A House, braço de construção personalizada do Grupo Katz, executou o projeto Casa da Árvore da Jacobsen Arquitetura, vencedor do prêmio Obra do Ano em 2021, do Art Daily. Completou o Harvard Business School, HBO Real Estate Program na Harvard Business School em 2023 e 2024. Já Alexander é arquiteto e urbanista, com 17 anos de experiência no mercado imobiliário, atuou nas incorporadoras Gafisa, PDG, Cirela, MRV e Pacaembu, destacando-se nas áreas de novos negócios e desenvolvimento imobiliário. Atualmente ocupa a posição de head regional do Grupo Katz & Co., tendo como um de seus principais desafios a expansão da Cosmos 3D, promovendo a tecnologia de impressão 3D em paredes de concreto e demonstrando suas vantagens no mercado da construção civil. Muito obrigada pela presença de vocês, senhores. Terão 20 minutos. Boa tarde, meu nome é Daniel Katz. A empresa foi fundada em 75, sou segunda geração. Hoje fazemos projetos em Minas Gerais, sul da Bahia e São Paulo. Temos muita coisa feita, muita coisa construída, mas a gente sempre está buscando o próximo desafio. E hoje, alguns dos prédios que nós estamos fazendo, né, com Jacobsen e vários outros projetos com bastante relevância. Nosso foco, a gente, residencial, corporativo e também fazer muito loteamento, urbanismo. Tem um braço, como foi dito, da House, que a gente faz só casas de altíssimo padrão, super high-end. Algumas fotos. Mas eu acho que o interessante é isso, né? Durante a pandemia, acho que todo mundo teve muito tempo para pensar. E um dia eu estava no escritório, eu tenho uma impressora 3D há muito tempo lá para imprimir filamento. Falei, cara, vou construir uma impressora dessa de grande porte. Liguei para os meus fornecedores, chamei uma pessoa, começamos um projeto. E aí, quando eu fui entender a complexidade do todo, falei, tem um bicho grande aqui com muitos desafios. Comecei, então, no meio da pandemia, a mandar e-mail para o mundo todo, ninguém respondeu. Quando uma pessoa da Espanha nos respondeu, da Cosmos 3D, que hoje é meu sócio, nós somos sócios, e no dia que abriu, né, os aeroportos, peguei um avião e fui para a Espanha. Quando eu cheguei lá, para ver a impressão, uma impressão muito ruim, a qualidade péssima, mas era o começo, mas eu fiquei fascinado com aquilo, né? Você vê um robô imprimindo, cuspindo concreto. Aquilo me chamou a atenção de uma forma que falei, cara, tenho que estar dentro e vamos fazer isso aqui dar certo. Algumas vantagens, a gente vai passar isso aqui ao longo da apresentação. Vai passar um vídeo, não sei quem conhece sobre impressão 3D, mas só para ter para entender um pouco melhor.
Hoje, no mundo, tem dois caminhos, né, que a gente enxerga a impressão 3D, on-site e off-site. A gente acabou optando pela off-site. E a questão do modular, que aí conecta, né, direto com o que a gente vem falando aqui. Eu tive agora no Texas, e eu fui ver as impressões de uma concorrente, a maior do mundo, mas é uma concorrente. E eu fui no canteiro de obra, no Wolf Ranch, e quando eu cheguei lá, tinha 5 máquinas enormes. Me deixaram entrar, fiquei surpresa de ter conseguido entrar dentro do empreendimento. Mas quando eu cheguei lá, eu tive uma grande decepção. Não tinha nenhuma máquina funcionando, nenhuma máquina imprimindo. Então, a tecnologia ainda hoje ela é muito sensível. Então, ou se tem uma variação de temperatura muito grande, ou para cima ou para baixo, uma variação, a impressão não vai ficar boa. Se choveu, você perdeu a impressão. Então, nesse entendimento, a gente acabou trazendo isso dentro de uma fábrica, onde tem todo o sistema muito mais controlado do que dentro de um canteiro de obra. Né? Quem mexe, todo mundo aqui mexe com obra. Obra é um ser vivo, né? Quase que a gente gerencia, mas é quase que incontrolável esse gerenciamento. Então, o dia a dia, atraso, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer a obra, você acaba de fazer uma lista, o bombeiro te passa aquela lista toda, você acaba de chegar do depósito, né? E aí, quando chega, pede tudo de novo. Então, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o sistema, né? Não sei o quanto vocês conhecem, mas eu acho importante a gente passar. O nosso sistema é um sistema de pórtico, de 2 pilares, temos uma patente já desse sistema. Você tem outro modelo também de 4 pilares, e você também poderia ter, algumas empresas estão indo para um braço robótico, que eu acho que é uma questão, se você for fazer on-site, até mais inteligente. Porque para você montar uma máquina dessa, você vai gastar aí 3, 4 dias, para desmontar mais 3, 4 dias, e para imprimir você vai gastar 3, 4 dias, ou seja, não faz o menor sentido do ponto de vista industrial, você gastar 8 dias para montar e 4 dias para você tá imprimindo. Aqui é o cérebro da máquina, né? O PLC é um computador que vai coordenar todos os motores X, Y, Z para poder fazer essa impressão. E, além do mais, esse PLC também ele está linkado diretamente no nosso sistema de bombeamento. Esse é o sistema de bombeamento, essa é a única tecnologia que não é 100% proprietária. A gente utiliza uma marca alemã, MTech, mas onde o nosso software, o nosso PLC está dentro do PLC da máquina, então a gente consegue controlar velocidade de bomba, velocidade de impressão. Então, essa bomba, né, através de uma rosca contínua, vai soltando o material e sai aqui, então, no bico extrusor, e você vai fazendo os desenhos. Isso aqui é só o painel nosso de controle. Aqui, ó. Aqui é a velocidade de impressão, isso aqui a gente está imprimindo a 10 centímetros por segundo, ou seja, em 1 metro, né, em 10 segundos a gente faz 1 metro de impressão. Quando a gente começou, a primeira casa que a gente imprimia 5 centímetros por segundo, né, 50% da máquina, da capacidade. E a primeira casa que a gente imprimiu, a gente estava imprimindo com a largura de 6 centímetros. Hoje, a casa que a gente acabou de mandar, não sei se vai ter uma foto aqui, a última casa que a gente mandou para São Paulo, a gente imprimiu com 5 centímetros, ou seja, já tivemos uma redução de 20% da quantidade de material utilizado, e a gente saiu dos 50 para 100, ou seja, dobramos a produtividade e reduzimos 20% do material. Esse jogo que a gente estava brincando, né, falou assim, por que a questão, né, da tecnologia ou da construção off-site, a modular, não vai tanto para frente? Acho que tem a questão de cultura, mas eu acho que, no fundo, a questão é custo, né? Todo mundo pergunta, e aí, quanto custa? E quanto, né, somos seres humanos, somos racionais, e a pergunta, no final do dia, também, né, empresários, ou a gente vende a nossa hora, ou as nossas empresas estão vendendo produtos e serviços, no final do dia, a pergunta é sempre preço. Então, como que funciona esse sistema, né? Você faz um AutoCAD absolutamente normal, em DWG, a gente transforma o AutoCAD para um projeto, né, um STL, que pode ser um Revit, ou um ArchiCAD, até tem coisa mais simples aqui, agora daqui a pouco vem o nome, o SketchUp, isso, SketchUp, e aí, então, em cima disso, então, o engenheiro de software transfere isso aqui para o G-Code, que vai ser o que a máquina vai ler. Você insere, faz o upload na máquina, aí o PLC lê e você já vai saindo da impressão. E aí a gente consegue trabalhar com diversas formas orgânicas, curvas e tudo mais. Eu brinco muito falando que se
o Niemeyer fosse vivo, a gente ia conseguir realizar, acho que diversos projetos dele, talvez que ficaram no papel. O outro grande problema que nós tivemos, porque lá na Espanha, quando a gente começou a desenvolver esse projeto em 2020, 2021, a gente tinha a Holcim como parceira. E a Holcim nos vendia um produto lá a 118 euros por tonelada, e a gente desenvolveu, fez todo o BP em cima disso. No dia que a gente fez a primeira casa, a Holcim chegou lá para a gente e falou, agora custa 180 euros. Falou, beleza. E aí, quando a gente chegou no Brasil, a Holcim não está mais presente no Brasil, foi vendida para a CSN, então a gente percorreu vários cimenteiros, a gente entendeu que a gente queria ser proprietário também da argamassa. E o desenvolvimento da argamassa foi uma loucura, né? Nós testamos mais de 300 tipos de argamassa para a gente conseguir, numa buildability, né, buildabilidade, talvez, uma tradução, para que a cada camada que possa colocar em cima da outra camada, esse material já se sustente e ele comece a endurecer para que a gente possa ir subindo a estrutura. Isso é um teste que a gente, né, utiliza, né, que chama shear test. Então, para a gente começar a imprimir, a gente precisa de ter algo aproximadamente aí de 4. Né? Então, são alguns testes que a gente foi fazendo. Quanto mais alto isso aqui, mais resistência você tem. E aí a gente vai cruzando as linhas. Isso aqui é, né, quilopascal. Atenção, quando você faz um giro, uma torção, isso aqui pelo tempo. Só que se a massa endurece demais, ela também entope todo o sistema de bombeio. Então, ela precisa de ter um tempo ótimo para que, quando ela saia do bico extrusor, ela já comece a vazia toda. Ela começa a reação química, né, na mistura com a água, já dentro do sistema da bomba. Aí ela percorre durante 3 minutos e meio. Então, quando ela sai, ela tem que começar a se solidificar. A gente faz algumas amarrações. E aí, né, hoje também é importante falar, não tem norma técnica ainda, nós estamos mandando as paredes, acabaram de ir para o laboratório da UFMG, para que a gente possa, né, buscar o DATEC, né, e aí verificar, e estamos fazendo toda a verificação agora do sistema de atendimento da norma de desempenho, que é importantíssimo, mas o que a gente já viu é que tem sobra com força de estrutura. O nosso concreto, o cálculo teórico dele é de 35 MPa, e ele tem que ser um pouco mais aditivado na bomba, e ele sai a 25 MPa. A norma técnica de concreto, você precisa de que tivesse, no mínimo, 20 MPa para poder estar dentro da norma. Ou seja, nós temos uma sobra muito grande com relação a isso. E aí, então, a gente pega e transporta as peças. Né? Então, é um sistema painelizado, modular, que a gente imprime, desenha, e a gente, então, envia as peças. Então, aqui é a foto de um caminhão, isso chegando uma obra nossa lá na Bahia, e transporta... E agora nós terminamos de desenvolver todo um sistema de chicote elétrico e hidráulico, que a gente está montando a elétrico e hidráulico dentro da fábrica, porque já chega pronto, né? Porque esse negócio de bombeiro, eletricista, vai, quebra, vai, passa, refaz, massa, é uma loucura. Queria passar aqui, são os projetos, mas eu quero passar um vídeo e passar a palavra aqui para o Alex. Essa é uma casa modelo que nós temos lá em Belo Horizonte. Essa é a casa lá em Belo Horizonte. Isso é a casa que a gente fez aqui agora, lá na Bahia, então a gente consegue, né, colocar, então deixamos parte da parede, outra parte, ela já está pronta hoje. Isso é uma casa que nós mandamos para São Paulo, que eu queria colocar o vídeo, para vocês entenderem um pouco mais sobre o sistema. When they get hot in the kitchen, you decide to stay. That's how it win us made. Stick a
construção um sistema tradicional no final do dia. Nós estamos falando aí de um radier, entramos com as paredes, batemos a laje, o resto já está todo embutido. Essa casa foi montada em 4 dias. Lex. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Acho que agora a gente vai mudar um pouquinho do engenheiro para o arquiteto. Então, a gente fala um pouco de projeto. Eu acho que no painel passado veio uma pergunta do pessoal falando como é que o modular consegue ser mais, ter o seu caráter individual para cada projeto. Aí eu até falei com o Daniel, falei, cara, ó, é só imprimir, porque ele é uma máquina, ele é uma impressora, processo que o Daniel já explicou. Então, o que a gente desenvolver dentro da prancheta, dentro do computador, e mandar para a nossa impressora, ela vai acabar imprimindo. Então, a gente tem uma gama de diversificação do que a gente pode fazer na parte de projeto que não tem a gente não tem trava para conseguir fazer. Então, quando a gente fala quando o Daniel sempre brinca do Niemeyer, é porque a gente consegue fazer muita curva que muito tempo atrás a gente não conseguiria fazer. E aí, o que a gente trouxe aqui também, essa casa de São Paulo, que vocês viram no vídeo sendo montada, a gente começou a fazer algumas ampliações dela. Então, ela é uma casa de 90 metros quadrados de um dormitório. Então, quando a gente projetou essa casa para levar para São Paulo, ela era uma casa de 50 metros quadrados. Então, toda essas paredes aqui, ela vinha mais para cá, e ele era como se fosse um Airbnb, uma casa de locação de 50 metros quadrados. E aí a gente teve uma área maior de exposição, lá na Expo, e a gente, em vez de mudar todo o projeto, a gente simplesmente pegou esses módulos de parede aqui, em vez de instalar aqui, a gente instalou para cá. Então, assim, a mesma casa de 50, que tem a mesma quantidade de parede, a gente conseguiu fazer uma de 50 virar 90, simplesmente colocando as paredes para o lado. E aí a gente conseguiu colocar algumas opções. Um dormitório não faz sentido, uma casa de 90 é muito grande para ter um dormitório só. Então, vamos fazer mais, o cliente imprime alguns módulos e faz 2 dormitórios, faz 3 dormitórios, faz 4 dormitórios. Então, seriam evoluções. A gente sempre fala assim, às vezes o cliente compra, acabou de casar, aí tem mais um filho, aí compra mais um quarto, aí tem mais e vai aumentando a quantidade de paredes que ele vai pedindo para a gente imprimir. Como é uma impressora, a gente está falando muito de casa, mas não necessariamente ele precisa ser só uma casa. A gente imprime vários tipos de peças. Então, a gente tem alguns clientes deixa eu voltar aqui, que entraram e falaram assim, cara, vocês conseguem fazer mobiliário urbano? A gente consegue também, fizemos alguns bancos, esses que foram entregues para uma igreja lá em Minas. A gente também tem no nosso catálogo alguns mobiliários como bancos e vasos que estão no nosso catálogo também de venda. A gente fez uma parceria com a Prefeitura de BH, onde a gente entregou esses mobiliários urbanos para conseguir ter esse mobiliário urbano no Refúgio Climático, que é uma praça dentro do centro de BH. E aí, como eu falei para vocês, a gente desenvolveu os nossos mobiliários para a gente poder comercializar. Então, a nossa arquitetura desenvolveu esses mobiliários. Então, vários tipos de mobiliários. Então, de novo, por ser uma impressora, a gente consegue ter muita tranquilidade em poder fazer a parte criativa de projetos. Revestimento, esse foi um dos nossos primeiros clientes que a gente teve aqui no Brasil. Ele é um salão, uma rede de salão que é de São Paulo, e abriu as 2 redes em BH, que foram clientes nossos. E eles viram a nossa parede e falaram assim, cara, a gente achou o acabamento muito legal da peça de vocês. Então, a gente fez o revestimento de todo o salão. Então, ele era um salão já existente, encomendou com a gente as placas, que a gente imprimiu uma peça só e não em 2, parede dupla, uma parede simples, e fez a instalação, virou o revestimento de todo o salão. A gente tem alguns projetos que a gente desenvolve internamente, tem alguns projetos que são de clientes também, então eu vou passar para vocês alguns projetos que a gente já desenvolveu, tem um 3D para conseguir mostrar. Então, tem essa casa número 1, a gente tem a casa número 2, que já é uma casa maior, ela tem 290 metros quadrados, então, falando de um alto padrão. Outra parte de trás, a parte da frente, as possibilidades que a gente tem de arquitetura para conseguir desenvolver o projeto.
Essa casa é uma casa que foi projetado lá na Espanha, então é uma casa catavento. Eu até pensei aqui na hora que eu fui dar uma olhada nesse projeto, falei, a gente poderia usar essa casa num outro formato, não só em cada hélice um ambiente, mas cada hélice um quarto. Se fosse pensar num hotel, num Airbnb, a gente poderia fazer cada hélice dessa um dormitório. Algumas fotos internas, imagens, né? E antes de terminar, agora falou o engenheiro, né, falou que é o arquiteto, agora vai falar que é o empresário. Então, vou falar um pouco de custo, para vocês terem uma ideia. Uma máquina, a gente consegue, né, imprimir nessa velocidade que eu disse, né, de 100% da máquina, de 10 centímetros por segundo, a gente consegue produzir no final do dia em torno de 5 toneladas. Tá? 1 tonelada de parede dupla, a gente produz mais 5 metros quadrados de parede. Então, a gente acaba fazendo aí entre 20 e 25 metros quadrados de parede por dia. No mês, então, nós estamos falando 100 toneladas que a gente acaba produzindo, então, a gente acaba fazendo 500 metros quadrados de parede. E aí, transformando isso para residência, uma casa popular de 44, 50 metros quadrados utiliza em torno de 20 toneladas. Então, hoje, né, uma máquina dessa instalada, trabalhando num turno, daria conta de fazer 5 residências imprimindo. 2 turnos, 10 residências. E agora começa a brincadeira, né, que é o grande desenvolvimento que a gente está fazendo. Se a gente lembrar, eu estou aqui, né, o meu é o iPhone 15. Comprei um iPhone 15 um dia antes de lançar o 16 nos Estados Unidos. Não sei onde é que eu estava com a cabeça. A vendedora não me falou nada, foi uma sacanagem. Mas meu primeiro iPhone foi o iPhone 3. Muitos de vocês tiveram o iPhone 3. Como que era a resolução, como é que era a velocidade, o que isso aconteceu. Hoje, como acho que você colocou, né, Walker, com relação ao BYD, os carros elétricos na China. Então, hoje é o começo disso. Existem algumas empresas no mundo, então nós estamos começando essa tecnologia. Então, o que a gente vai ter de ganho, com certeza, de produtividade e depois de custo, vai abaixar violentamente. E só para poder dar uma ideia de preço, hoje 1 metro quadrado está variando entre R$1.000 a R$1.500 1 metro quadrado hoje dessa estrutura. Né? O restante é mais ou menos o mesmo acabamento, o mesmo sistema construtivo. Como eu disse, nós, né, a Cosmos, eu aqui, nós somos o dono da tecnologia, né, patenteada, com o desenvolvimento todo vertical, de software é nosso, máquina é nosso, material é nosso, e o nosso objetivo é ajudar a difundir isso, né, pelo Brasil. Então, o que nós buscamos são pessoas interessadas que possam vir construir conosco. Nós temos sistema que a gente vende a máquina e cobra royalty, ou temos também sistema de partnership, onde nós também entramos como sócio e co-investidores, então, dessa tecnologia, porque como a gente acredita, então nós podemos ser sócios de vocês. Aqui tem alguns contatos, para quem quiser se aprofundar mais. Eu, infelizmente, vou ter um compromisso, não vou poder ficar para o debate, mas o Alex vai ficar aqui, e quem quiser também saber mais informação sobre a tecnologia, pode conversar com o Alex. Muito obrigado. Obrigado, gente.